Amor e sexo. Uau! Um tema tão falado e que não se esgota, não é verdade? Você sabia que o amor e o sexo agem de formas diferentes no cérebro? E como se beneficiar dessas duas facetas entre a emoção e as sensações na rotina diária? Eu sou a Premoksha, terapeuta tântrica. Por favor, dê o seu like, é a sua contribuição para este canal e compartilhe. Obrigada! Amor e sexo é um comportamento que mexe com valores de uma sociedade organizada, mexe com a natureza e a psique humana, que não é tão organizada assim, mas que procura mais se ajustar do que quebrar as regras quando o assunto é amor e sexo. E é esse ajuste à sociedade que muitas vezes pode influenciar toda a exploração da experiência de amor e sexo em cada pessoa. E neste vídeo eu escolhi falar de forma descontraída e leve sobre essas visões de forma empírica e também científicas do funcionamento das emoções e sensações do amor e do sexo na natureza humana. Eu quero falar sobre os níveis de consciência que existem em você quando você pensa em amor e quando pensa em sexo, porque isso são níveis de consciência pessoais. Eu estava lendo um livro que se chama Ciência Maluca e traz uma coletânea de diversas pesquisas realizadas por pesquisadores de vários países para se compreender a vida e outras coisas inusitadas. Então, me deparei com revelações de experimentos sobre o amor e o sexo que eu achei interessante como um conteúdo para compartilhar e trazendo o meu toque, tendo por base meus anos de atendimentos com Tantra, que lida diretamente com essas questões no cerne do ser humano, o amor e o sexo como energia vital. Você sabia que o amor e o sexo agem de formas diferentes no cérebro? Essa pesquisa, por meio de testes, revelou: amor mexe com a imaginação e o sexo com a atenção. O amor faz sonhar, deixa as pessoas com o pensamento lá longe, no abstrato, nos sentimentos, na memória e na imaginação. O tempo parece parar e, nesse momento, o cérebro encontra conexões inusitadas e o que impera é o campo dos sentimentos. Mas o sexo não funciona assim. Ao sexo importa o agora. Pensar em sexo aciona o modo atenção para a sedução, para os aspectos físicos que levam à excitação. E aí os detalhes importam mais. Eu vou falar das pesquisas. Há uma pesquisa publicada num jornal americano em 2011 que revelou que em 24 horas as mulheres costumam pensar em sexo 10 vezes e os homens pensam bem mais naquilo, 19 vezes. Bem, de lá para cá as coisas mudaram bastante e, sinceramente, eu desconfio que esses números podem ser outros e até diminuíram. Porém, fato é que pensar ajuda. Contudo, não há nada como investir nas sensações e evoluir para um orgasmo. Não é verdade? Outras revelações com experimentos sobre o orgasmo foram feitas também por um cientista da Universidade Americana de Rutgers, em Nova Jersey. Esse pesquisador utilizou uma máquina de ressonância magnética para fazer o teste com mulheres.
E ele pediu a algumas mulheres para entrarem lá e fazerem algumas atividades dos almanaques, como sudoku, palavras cruzadas e também masturbação. Os almanaques de sudoku e palavras cruzadas são reconhecidos como uma ginástica cerebral e potencializam a concentração, o raciocínio lógico e energizam as atividades cognitivas. Nos desafios das atividades intelectuais, o fluxo de sangue no cérebro delas aumentava consideravelmente, o que é um bom sinal. Quanto mais sangue, mais oxigênio e nutrientes. E energizado, o cérebro trabalha a todo vapor. Contudo, as melhores respostas foram as promovidas pela experiência do orgasmo, ou seja, a pesquisa confirmou, por meio de ressonância magnética, que o orgasmo estimula mais as atividades cerebrais do que qualquer outra atividade intelectual. Então, está provado cientificamente que a vida fica muito mais, digamos, oxigenada quando banhada por orgasmos. Porém, o modo como as pessoas aprendem o sexo é, em regra, uma infeliz interpretação de como nossa sociedade lida com o sexo. E o mesmo acontece com o modo como as pessoas lidam com o amor. Muitas vezes romantizado graças ao reforço de mensagens subliminares em novelas, filmes, propagandas que só aumentam a confusão de crenças e histórias, inclusive aparentemente inofensivas, como as de príncipes e princesas, e mesmo nos dias atuais. Olha, até hoje há homens que, por mensagem, por exemplo, quando estão lá chavecando, se aproximando, chamam as mulheres de "ei, princesa", e elas derretem. Eu vejo isso acontecer entre amigas minhas. Isso são gatilhos que ainda acionam a romantização nas relações. Olha, eu atendo há quase 10 anos, homens e mulheres. Há situações diferentes. Casais que vivem juntos, casados e não casados, com e sem filhos, pessoas solteiras e homoafetivos. Essas pessoas apresentam histórias diferentes e passam por seus processos pessoais no que se refere à sua sexualidade, que aqui não vem ao caso. Contudo, me chama a atenção como é comum muitas mulheres assumirem que querem fugir de sexo em suas relações. Os tempos são outros para muitas coisas, mas a máxima, hoje não, que eu estou com dor de cabeça, ainda é bem atual. E essa situação é ainda mais comum entre as casadas e ou mães de família. Tá bom, eu não nego que a jornada para essas mulheres é muito desafiadora, especialmente para as que têm filhos ainda pequenos. E quero aproveitar esses dados da pesquisa para falar para elas, porque tudo vira motivo para postergar o contato sexual com o parceiro e consigo mesma. Eu vejo nos meus atendimentos que poucas se animam e também se permitem provocar este momento de prazer. E quando fazem é no vapt-vupt. E as que têm parceiros ou parceiras têm ao lado aquela pessoa, sabe, com carinha de e eu? Vai rolar hoje? Juntando a essas, há também muitas mulheres e muitos homens que mal conhecem a genital feminina. No caso das mulheres, a própria genital, né? E eu estou me lembrando aqui que recentemente eu atendi uma médica.
Foi indisfarçável a expressão de surpresa dela quando eu falei sobre cada parte da vulva, das glândulas internas, da estrutura do clitóris. E ela mesma disse: puxa, eu trabalho com o corpo humano e não sabia. Bem, isso não a desqualifica como profissional. É fácil compreender. Ela é uma pessoa enquadrada, como eu disse aqui. Às vezes, pensar no prazer passa como algo sem importância, que pode ficar para depois e esse depois nunca chega. E então perde-se a chance de criar oportunidades para si mesma e de apimentar as relações. E a mulher pode se realizar muito ao se permitir ousar em sua sexualidade. Eu estou falando aqui para mulheres heterossexuais e para homoafetivos também. Tá combinado? Pensa comigo. Se dessas 10 vezes ao dia que a mulher pensa em sexo, conforme disse a pesquisa lá de 2011, se 2 vezes ela deixasse esse pensamento ganhar um espaço e, por exemplo, enviasse uma mensagem ao seu parceiro ou se criasse uma oportunidade para si, sozinho ou com alguém. No momento em que o pensamento vem, no momento em que o pensamento convida, uma nova mentalidade pode surgir e começar a se estabelecer uma nova conexão pela atitude, afastando um comportamento padrão de escassez do prazer. É uma questão de colocar o foco, mudar a mentalidade. Desculpe, mulheres, mas passa sim por priorizar. E isso vai lhe conectar com o seu poder. E há aquelas que ainda dizem: ah, mas eu e o amor, se não tiver sentimento, não rola. Então, restam os almanaques do Sudoku e a palavra cruzada, certo? Eu li o depoimento de uma participante de um grupo de Tantra em que ela disse: olha, ouvi falar sobre sexo no catecismo, quando a freira nos ensinou que iríamos para o inferno por causa de sexo. E também li uma outra que falava assim: eu descobri o assunto ao escutar o que as crianças estavam falando no pátio da escola. Ou seja, o modo como muitas pessoas aprendem o sexo é, na grande maioria das vezes, uma infeliz interpretação de como o sexo é abordado por nossa sociedade. E hoje, apesar de todo avanço tecnológico, esse silêncio ainda impera em grande parte da educação humana. Nos núcleos familiares, o sexo ainda não é discutido e demonstrações dessa natureza são tolhidas. Bem, eu não quero ser entendida aqui como quem prioriza o sexo sem amor, em detrimento do sexo com amor ou incentivando o sexo casual. Eu não estou entrando nesses conceitos. Até deixo claro aqui que eu acredito sim no amor. E sei o quanto o amor é afetado por ideias equivocadas, confundindo emoções como romantização e carência que caminham para cobranças de demonstração de amor. E isso pode atrapalhar bastante, sabia? Muitas pessoas com a vida aparentemente normal se privam e vivem em profunda angústia por não se darem conta de diretrizes simples sobre o amor e o sexo. Eu vou dar um exemplo aqui, comum, só para ficar um pouquinho mais claro.
Vamos imaginar que numa das vezes que você pensou em sexo, você resolveu apimentar e mandou uma mensagem para seu parceiro, por exemplo. Pronto, ele visualizou a mensagem picante e você está no agora, dando espaço para que o seu pensamento prossiga. Daí a pouco começa a romantização, ou seja, para você é uma demonstração de amor, porque afinal, na sua cabeça, você inovou, mandou aquela mensagem e daí a pouco você já está indo para a imaginação. O tempo congela, os olhos se fixam no imaginário e você então imagina ele entrando com um buquê de flores. Pronto. Se o buquê não chegar, ai, 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 ai. Pior, também se ele não responder a mensagem imediatamente, de preferência com eu te amo, você se sente rejeitada. Então, eu resolvi buscar no Google uma das definições de amor. Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Quer dizer, uma coisa é você amar e outra é querer ser amada ou amado à sua maneira e com as suas crenças e romantizações. A minha experiência nesses anos de trabalho com grupos de Tantra e também atendimentos individuais me fez perceber quanto sofrimento relacionado a ideias equivocadas sobre o sexo, sobre o amor e sobre a sexualidade, que é a libido do ser. Amor e sexo são linguagens diferentes, têm funcionamentos diferentes. E você deve aproveitar isso enquanto está aqui, neste planeta Terra. Dar vazão ao seu desejo sexual que está aí dentro de você e entender que se por um lado há uma cultura que lhe governa, por outro há uma voz aí dentro de você que grita e pode estar sendo sufocada. E isso gera perversões, frustrações, depressões e outras consequências. E por que eu falei tanto para as mulheres? Porque todo mundo sabe que para o homem, é claro que desde cedo eles aprendem a separar sexo de amor, eles têm essa permissão. Só que em gerações passadas ouvia-se muito que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Essa é uma crença que já não se sustenta mais na realidade de hoje. Um estudo recente da USP, divulgado em 2016, revelou que mais da metade das mulheres, 57,1%, fariam sexo com alguém só por tesão mesmo. Contudo, apesar do avanço da liberdade sexual e do abandono de tabus sociais, elas confessam que ainda são regidas pelo romantismo. Com toda essa transformação, é claro que os homens também não são os mesmos, inclusive os de outras gerações, que eles estão tendo de se adaptar. E eu acompanho também as vulnerabilidades dos homens, suas inseguranças e a perda de interesse de aspectos da sexualidade. Os homens hoje chegam a temer se aproximar de mulheres e serem mal interpretados. Alguns estão optando por não se envolverem mais. Outros que, mesmo encontrando uma parceira que julguem incrível, escolhem fugir por medo da felicidade e até do próprio merecimento. O amor e o sexo da atualidade faz parte de um mundo novo e de relações novas.
Contudo, algo permanece: o reconhecimento de que o sexo é a força mais poderosa do mundo. Viemos dessa força. Por isso, a energia sexual merece toda a nossa reverência e é um ato digno de uma atenção cheia de respeito. E é esse o mundo do Tantra, onde a massagem tântrica ocupa um papel de equilíbrio e harmonia desta energia. Devemos nos perguntar, como seres humanos, o que é o sexo? Como devemos vivenciá-lo da melhor maneira possível? O que podemos aprender com ele em nossa evolução suprema? E não acabar empurrando este assunto para debaixo do tapete e para o dia seguinte. Falando como mulher e não como terapeuta, eu já fiz isso em uma relação que tive. E eu posso lhe garantir que não vale a pena de jeito nenhum abrir mão dessa energia em nosso corpo. Eu considero uma experiência mágica poder ser uma terapeuta que lida com a força desta energia vital. Eu vibro quando atendo e vibro quando dou cursos em grupo e estou vibrando por estar aqui falando sobre este tema, recebendo e dando esta energia que o mundo online mostrou ser capaz de fazer chegar em nós. Olha, eu já testemunhei transformações incríveis, já assisti processos de conexão como verdadeiros fenômenos. E hoje, quem diria, tudo isso será possível também numa versão online. É porque eu estou ousando e eu vou também entregar um curso completo online, que é um convite para todo esse despertar com práticas de autoconhecimento e com técnicas super detalhadas em modelos naturais de como aplicar a massagem tântrica. E eu falo com toda segurança que a massagem tântrica é uma ferramenta poderosíssima para fazer aflorar de forma alegre e natural a energia que rege o amor e o sexo, levando à maturidade emocional. Com toda essa revolução, apesar de pesquisas, o amor é um incrível compromisso com o outro e o sexo uma potente força desse templo que lhe foi dado, chamado corpo físico. Se você quiser mais informações, clique no link, cadastre-se para receber o meu e-book e o convite para participar gratuitamente do meu workshop online. E eu vou encerrar esta live citando o guru indiano Osho. O sexo é a semente, o amor é a flor e a compaixão é a fragrância. Entenda, você tem tudo o que precisa para ter mais amor, mais autoconhecimento e mais realização pessoal. Ouse! Beijos da Moksha.